Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Podcast que trata seu cérebro como ele merece. Olá, você que nos segue aqui no podcast Cevada com Plutônio. Estamos aqui novamente, mais uma quinta-feira, como diz, o Alexander, rumo aos 10 mil. Eu gostaria de começar agradecendo vocês aí que nos acompanham. Se você nos conheceu há pouco tempo, lembre-se de ir lá no nosso site, acompanhar. Você pode acompanhar, não sei de onde você está nos acompanhando, mas nós temos aí Spotify, YouTube, todas e várias outras plataformas aí para você nos escutar aí enquanto estiver indo para o seu trabalho, voltando do trabalho, indo para a escola, lavando vasilha. Seja muito bem-vindo aí ao podcast que trata seu cérebro como ele merece. Meu nome é Tiago. Nós hoje estamos com um convidado aqui que já participou 2 vezes aqui no nosso podcast. É o Cosme Figueiredo. A última participação que ele teve aqui conosco foi no episódio 13, falando sobre clima espacial. Nós vimos bastante coisas lá sobre tempestade magnética. E até o interessante é que nós falamos de tempestade magnética e acabou acontecendo uma poucos dias depois. Então, estamos com o Cosme Figueiredo. Ele é graduado em Física e tem mestrado em Física, ambos pela Universidade Federal de Campina Grande, e ele tem doutorado em Geofísica Espacial pelo INPE. Olá, Cosme, gostaria que você falasse um pouco aí mais sobre você. Hoje nós vamos falar sobre Brasil na Antártica, ciência e desafio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem no nosso podcast Cevada com Plutônio. Muito bom te ouvir, Tiago. Muito obrigado pela introdução. Atualmente eu estou como professor da mesma universidade onde me graduei. Para mim é uma honra me tornar um professor onde eu fiz a minha graduação em Física. Nós estamos aí nesse episódio sobre Brasil na Antártica, ciência e desafio. E nessa questão, eu não sei quantos vocês aí lembram, mas a Antártica ou a Antártida é o segundo menor dos continentes. Até o nome aqui, estava conversando aqui com o Cosme aqui antes, Antártica é o anti-ártica, Se o Ártico está no norte, a Antártica está no sul. É o continente mais ao sul que nós temos. Um continente gelado, um continente que é difícil de você ir para lá. E essa é uma das curiosidades que nós temos aqui, já que o Cosme, ele já foi, na Antártica e está se preparando. Daqui a pouco ele está indo já pela segunda vez para a Antártica. Então a gente aproveitou tudo isso aí para conversar um pouco com ele sobre isso. Então, Cosme, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente aí como é ir para a Antártica. É uma coisa fácil? É uma coisa que pode ser em qualquer época do ano? Exige algum treinamento? O que você tem para falar conosco sobre ir ou viajar, para a Antártica? Antes eu gostaria de começar com uma história. Em 2002, eu ainda estava no ensino médio e eu tenho um amigo que ele foi para a Antártica. Ele foi para esse mesmo lugar que eu fui, para a Estação Antártica Brasileira, Comandante Ferraz, e ele foi durante o inverno. Então ele passou todo o inverno, aproximadamente 4 a 5 meses no inverno, fazendo esses estudos. E é um amigo, e ele me motivou eu sempre tive esse desejo de ir para a Antártica. Eu li um livro, A Pior Viagem do Mundo, que mostra como Scott
ele foi para a Antártica, infelizmente ele não conseguiu fazer essa chegada. Ele chegou ao Polo Sul, mas o seu retorno, infelizmente, não foi bem planejado e ele morreu de fome devido o quão difícil é a Antártica e devido ao seu clima, devido não ninguém mora, atualmente sim, mora, mas naquela época em que esses conquistadores chegaram ao Polo Sul, só tinham focas e pinguins, né? Então é bem desafiador e isso me motivou sempre a buscar, de alguma maneira, ir à Antártica e, felizmente, graças a Deus, eu tive esse privilégio de conhecer esse continente gelado. Não é fácil ir, tá? É, principalmente brasileiros irem para a Antártica, porque existem duas maneiras de você ir. A primeira maneira é via pesquisa. Se você for um pesquisador brasileiro ou até internacional, você tem condição de ir para a Antártica, para a Estação Antártica Brasileira, para realizar pesquisas, tá? Outro caminho é se você for militar da Marinha do Brasil, porque quem administra a Estação Antártica Brasileira é a Marinha do Brasil. Então, todo ano existe seleção para militares para passar um ano na Estação Antártica. E existe uma terceira via que é turistas. Você for ali no Chile, na Argentina, no sul do Chile e da Argentina, existem cruzeiros que você paga e você faz essa ida até a Antártica e conhece via cruzeiros. Também tem até acampamentos, você vai de avião, pousa no gelo e você acampa, passa alguns dias lá. Mas isso financeiramente é bem caro. Então, eh, esse é o primeiro ponto que dá para ir. Então, essas são as três vias que você pode fazer para conhecer a Antártica. Com relação ao preparo. O preparo, no caso, eu vou falar do pesquisador. Eu estou indo como pesquisador, tá? Eu já fui em 2020, um mês antes do lockdown aqui no Brasil. Eu fui em fevereiro de 2020 e retornei no meio de março de 2020. E eu cheguei, por exemplo, numa sexta-feira e na segunda-feira iniciou o lockdown, tudo fechado e todo, tudo que aconteceu que nós, graças a Deus, sobrevivemos e passamos. Bom, para você se preparar, no caso de um pesquisador, primeiro você precisa submeter um projeto ao Conselho Nacional de Pesquisa, né, o CNPq, e o CNPq não é edital, esse edital não fica aberto a todo o tempo. A cada 3, 4 anos, o CNPq abre um edital para pesquisas na Antártica, então o CNPq financia esses projetos que forem aprovados, e a partir desse primeiro aprovado esse projeto e com a sua equipe, aí você monta um plano de trabalho para ir fazer pesquisa na Antártica. Mas a pesquisa, você submete, né, relatando que para a sua pesquisa você precisaria de dados lá, né, da Antártica. Isso, você faz um projeto voltado para estudar a Antártica. No meu caso, eu vou estudar a atmosfera acima da Antártica. Quando eu falo atmosfera, eu estou falando não essa atmosfera que os meteorologistas estudam, até 20 quilômetros de altitude, onde os aviões viajam, onde tem ciclones, todos esses fenômenos meteorológicos. Eu estudo acima disso. Então, eu estudo acima de 20 quilômetros até 1.000 quilômetros. Isso é o que nós chamamos de alta atmosfera. Então, é isso que eu estudo, voltado para os fenômenos que ocorrem na Antártica e os seus possíveis efeitos na América do Sul, e principalmente o Brasil. Essa conexão entre Antártica e Brasil é o que nós tentamos estudar.
Ah, tá. E essa parte não está relacionada àquela camada de ozônio toda que dava lá no Sim, sim? sim, sim, também está incluído. Não é minha pesquisa, não é meu foco de pesquisa, mas o projeto em que eu estou envolvido, ele inclui a camada de ozônio, tá? Então, na Antártica existe aquela diminuição da camada de ozônio que chamamos buracos de ozônio, que ocorre entre agosto a novembro de cada ano, essa diminuição do ozônio. Então deixa a camada bem fininha, então a gente chama praticamente um buraco. E tem um problema, eu vou explicar rapidamente aqui como funciona. A radiação solar é o que você olhar para o filtro solar, você vê o VA, o VB e o VC, tá? Então, o VA e o VB, o VC e o VB, eles são muito prejudiciais ao ser humano, à vegetação, aos animais, porque isso pode danificar as células da pele e isso é o que gera o câncer de pele. Então, a camada de ozônio, ela filtra essa radiação. Então, quando tem essa diminuição da camada de ozônio, então quem está na Antártica e também tem outro fenômeno meteorológico ali, que é o vórtex polar. É o gira, fica girando no sentido de oeste para leste. E quando esse vórtex quebra, uma parte dessa camada de ozônio, dessa circulação, chega até o sul do Brasil. Então, essa diminuição do ozônio também afeta o sul do Brasil nesse sentido. Ah, seria mais ou menos quem? Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Rio Grande Catarina? do Sul, Santa Catarina, em alguns momentos eles recebem uma radiação maior do Sol e é isso que um braço do projeto em que eu faço parte está monitorando. Por exemplo, agora mesmo, em dezembro, a gente está gravando, tem dois pesquisadores do INPE, um de Santa Maria e outro de São José dos Campos, que estão lá instalando um equipamento para medir essa radiação oriunda do Sol, né? Devido a essas variações na camada de ozônio. Ah, sim. Então é bem ligado também naquela quando tem a meteorologia, né, que fala que o UVA começa a ficar mais o índice UV, né, fica mais alto. É por ali, mas vai passar essa radiação que a camada de ozônio filtra, que ela não vai filtrar eficientemente por causa dessa diminuição devido a esses efeitos dinâmicos e os efeitos do homem, né? Causando esses efeitos na atmosfera que causa esse buraco da camada de ozônio. Entendi. E sobre também como é ficar lá no na Antártica. Quando vocês viajam, vocês já vão com sempre tem que ter, né, já uma data de ida e uma de volta. Vocês já vão com todo o suprimento de alimento ou de tempos em tempos vai chegando navios, assim, com suprimento? Tem alguma movimentação? Muita gente fica nessas áreas? Como é lá eu posso falar, é acampamento, né, na Antártida dos brasileiros? É, certo. Tá, eu vou dar um passinho antes, Tiago, só para contextualizar. Beleza, o projeto foi aprovado. Aí agora existem reuniões com o interministeriais, por exemplo, o Conselho Nacional de Pesquisa, junto com a Marinha do Brasil, e eles vão planejar o quê? Eles vão planejar um calendário de atividades. E para você não pode, beleza, meu projeto foi aprovado. Eu nunca acampei na vida, eu nunca, é um exemplo, tá? Eu nunca acampei na vida, eu não sei, lá é gelado, com certeza, então para um lugar gelado, como é que a gente deve se comportar, como é que a gente deve se vestir, como é a alimentação, como é o transporte. Então, a Marinha do Brasil, ela fornece um treinamento chamado treinamento pré-antártico. Então, os pesquisadores que irão,
Eles vão passar uma semana na Ilha da Barambaia, no estado do Rio de Janeiro. É uma ilha administrada pela Marinha do Brasil, onde eles fazem treinamento. E lá você vai, passa uma semana lá, e lá você vai ter aula de meteorologia antártica, de vestimentas antárticas, como funciona um navio antártico da Marinha, como você deve embarcar e desembarcar de helicóptero, como você deve navegar numa balsa. Você faz testes físicos, você pula de plataformas, tem uma plataforma, um pier, você pula com vestimenta de flutuação positiva. Flutuação positiva, para quem não sabe, é flutua, tá? Chama flutuação Entendi. positiva. Você aprende a virar e desvirar bote. Então você aprende técnicas de resgate, de comunicação. Por exemplo, não é só a Marinha também, mas a Força Aérea Brasileira, e junto com. Antigamente era o Hércules C-130, agora é o KC-390, fabricado pela Embraer, que leva você até. Pode levar até a Antártica, né? Na base aérea de Frei, que é um território chileno lá na Península Antártica. Então você tem a Força Aérea Brasileira também explica essa situação, como você deve embarcar nesses aviões militares, o que deve levar, o que não deve levar. Então tem os alpinistas da estação, que vão te dizer como você deve fazer nós, como você deve se vestir, qual os tipos de vestimenta, qual bota utilizar, qual a luva. Todas essas técnicas, elas são ensinadas durante esse treinamento pré-antártico. Você passando nisso, aí sim você tem condições mínimas suficientes de ir para a Antártica. E aí eu volto para aquela pergunta minha, que foi até bom você ter falado isso. É, aí você já vai, né, com um dia, já vai com a data de volta e suprimento de comida. Lá é o quê? É como se fosse um acampamento? Vocês ficam em alguma barraca ou já tem alguma containers lá? Você já tem alguma infraestrutura? Como é lá a infraestrutura que até eu não sei, é uma base militar ou é um acampamento? Como vocês chamam lá? De acordo com o Tratado Antártico, não pode ter militares na Antártica, certo? Mas que esses militares sirvam de apoio para fazer pesquisa. Então, lá não tem testes militares, não tem testes nucleares, não tem condicionamento de materiais biológicos, nada. Então, como é que funciona isso? É, não é base, chama-se Estação Antártica, tá? É um prédio. Antes, quando o Brasil iniciou as operações a primeira expedição foi em 1983, em 1984, começaram a colocar essas instalações. Em 1985, eles colocaram 36 módulos. Aí sim, eram containers, tá? Em 1985. E esses containers foram até 2012. Infelizmente, aconteceu um incêndio em fevereiro, eu acho, de 2012. É, Ocorreu esse incêndio e a estação foi completamente destruída, tá? Em 2012. Depois disso, o governo brasileiro lançou um edital para empresas de design fazerem o design da nova estação. E essa estação foi construída em parceria com a empresa chinesa. Eles construíram módulos e eles construíam na China, levavam esses módulos para a Antártica e montavam lá como se fosse Legos, tá? Então agora, em 2020, quando eu fui a primeira vez, a inauguração foi em 15 de janeiro de 2020. Eu cheguei em 5 de fevereiro. Então a estação estava novíssima, tá?
Então é uma instalação gigantesca. Ela, eu tenho alguns dados aqui. Ela tem 4.000 metros quadrados, tá? Ela tem, ela é muito bonita. Então, É para quem quiser procurar, é só procurar o quê? Estação Antártica Comandante Ferraz, correto? isso, Estação Ah, sim. Comandante Ferraz. Então você, eu acho que tem tour virtual também, tá? É só procurar. Eu não tenho o link aqui agora, me desculpem, mas isso é fácil de achar, tá? Ela são 2 módulos grandes, eu acho que comportam 42 pesquisadores. Os quartos são 2 camas com banheiro, então, e tem um escritóriozinho. Então é bem legal essa estação, ela é muito bonita, tem academia, tem uma cozinha industrial, tem laboratórios de pesquisa, são 4 geradores de eletricidade a diesel elétrico, tem painéis solares, tem, ela também funciona com energia eólica, então ela é bem funcional, tá? E tem o que mais? Ah, ela tem um pequeno centro médico, então tem toda essa estrutura então não fica acampado. Quem está na estação antártica, ela não fica acampado. Ah, Mas tem pesquisadores que vão para outras ilhas, tá? Outros lugares na Antártica, para fazer pesquisa, diversos tipos de pesquisa. Então eles acampam. Aí como é que funciona isso? O navio da Marinha leva até o ponto, aí eles desembarcam, às vezes é via helicóptero. O navio da Marinha, eles têm um heliponto, então o helicóptero vai junto, aí o helicóptero leva os pesquisadores, depois ele vai levando as mercadorias, as cargas, até o local do acampamento. Aí quem administra isso é sempre um alpinista, tá? E esse alpinista, ele tem todo o conhecimento ali de montar acampamento, de organizar, aí tem todo o suprimento de comida. Então, uma coisa que tem na Antártica, tudo que você leva, você tem que trazer de volta. Isso que eu estou dizendo tudo, até dejetos, tá? Urina e fezes, você faz em tonéis e você sela isso, e isso tudo tem que ser recolhido e descartado aqui no Brasil devidamente, tá? Com relação à alimentação, os navios da Marinha, durante o verão, eles fazem esse suporte. Então, eles trazem e levam comida, eu não sei se é do Brasil mesmo ou do Chile, que eles compram, aí eles levam para a estação. Aí na estação tem geladeiras, tem frigoríficos, né? Tem geladeiras gigantes, onde eles armazenam essa comida para que eles possam ficar mais de anos supridos de alimentação, tá? Isso é durante e combustível também. Então, durante todo o verão, os navios estão sempre levando combustível e a estação tem como se fosse uns reservatórios onde eles armazenam esse combustível. É, certo, isso é durante o verão. No inverno, a estação fica toda congelada, o mar fica congelado e o Brasil não tem navio quebra-gelo, então não tem como chegar lá por navios. E aí chega o apoio logístico da Força Aérea Brasileira, junto com os KC-390. Eles levam os suprimentos e fazem lançamento de carga do avião por paraquedas. Então, são alguns voos durante o inverno em que a estação não fica sem suprimentos, tá? E além disso, eles têm os suprimentos guardados nessas geladeiras. Então é assim que funciona a logística de suprimentos, né? e até para situar aí quem está escutando, eu até recomendo, depois vocês pesquisarem. Eu achei aqui, viu, Cosmo? A Estação Antártica Comandante Ferraz, eu achei aqui no Google. Quem quiser acompanhar, ela fica mais ou menos aqui na linha. Vou até falar os 2 nomes para não brigar com ninguém, né? Fica na linha aqui da Ilhas Malvinas, né? Ou Ilhas Falkland. E é uma ilhazinha, né? Parece que é um dos pontos mais ao norte aqui da Antártica. E a estação ela fica como se fosse dentro de uma baía.
Então agora eu estou entendendo isso que você está falando, que realmente no inverno, aqui deve ficar realmente impossível de chegar. Já eu já estou sentindo aqui, né, que, eh, quando a gente se organizou para conversar, a gente já foi com essa pontinha aqui de inveja aqui de você, porque realmente é uma aventura aqui. E realmente deve ser uma pesquisa, é uma viagem aqui sem inigualável, né, não tem nenhum lugar aqui que eu acho que chega perto aqui de qual é a experiência de estar aqui no Polo Sul. E, não sei se você ainda tem alguma coisa para falar sobre essa parte aí de Tenho. de ir, de treinamento? A questão de treinamento, saúde física, tá? A Marinha do Brasil exige que você esteja em plena condição física, mental e física. Então, para fazer esses testes, por exemplo, esse treinamento pré-antártico que eu fiz foi em 2017, tá? E a cada ano, esse treinamento tem que ser revalidado. Então, esse ano, o que foi que eu fiz? Qual foi o teste físico que eu fiz? Eu tinha que flutuar por 5 minutos com roupa, com tênis, calça, e camisa. Esse era o primeiro teste físico, flutuar por 5 minutos e nadar com essa mesma roupa por 25 metros. Aí saindo da piscina, você tem que ficar 20 segundos pendurado na barra e em seguida caminhar 4.800 metros em menos de 1 hora. Então esse foi o teste físico. Com relação à saúde, você tem que ter sua saúde em dia. Aí você faz raio-x de tórax, exame de sangue, você tem que ir no oftalmologista e dentista também. Você tem que passar por um check-up completo da sua saúde, e isso para passar até 90 dias. Acima de 90 dias, eles exigem mais exames, você tem que passar por um psicólogo, ver como é que está a sua condição mental para enfrentar esse tipo de, chama ICE, o termo é condição extrema de frio e gelo, né? Então, você está indo para um lugar totalmente inóspito e totalmente que não ajuda a você sobreviver lá. Então, você tem que estar preparado, ter uma rigidez física e mental para aguentar tudo isso. Ah, tá. E dessa vez você tá indo no verão, né? E na última vez você também foi no verão? Eu fui no verão. No inverno, antigamente eu conheço duas pessoas que já foram no inverno. Eh, Atualmente eles não estão aceitando pesquisadores invernarem na estação, no momento. Eh, Porque fica completamente isolado e se tiver algum problema é muito difícil a questão do resgate. Então a Marinha do Brasil está limitando essa questão de você invernar. Mas eu conheço duas pessoas que passaram 5, 6 meses no inverno, totalmente isolados, apenas o grupo base. Chama-se grupo base, né? São os militares que ficam na estação todo ano. Então eles ficam tomando conta de alguns experimentos e eh, prestando manutenção na estação. Então tem médico, sempre tem um médico, um enfermeiro, tem cozinheiro, tem eletricista, tem mecânico, tem diversos militares com diversas especialidades para deixar a estação em total funcionamento para o próximo verão. Ah, entendi. E até eu já vou entrando aqui no verão, nessas coisas, a gente sempre tem, né, essa questão de fuso horário, dessas coisas assim, de você estar muito ao norte ou então muito ao sul. Como é lá a questão do horário? Vocês usam qual fuso horário lá na Antártica? Cada país usa o seu próprio fuso horário? Qual é o fuso horário da estação Comandante Ferraz? O fuso horário é uma coisa. A Estação Antártica Brasileira é um território brasileiro, tá?
Então lá funciona todas as leis brasileiras naquela região ali da Antártica, tá? O fuso horário o fuso horário do Brasil, tá? O de Brasília, universal, tempo universal menos 3 horas. Então esse é o fuso horário. E, e até entrando aqui mais naquela questão dos cientistas adventistas lá, né? Você está indo no verão, nós sabemos aí que o, que o sol, né, ele vai se pôr, acho que no verão vai se pôr mais tarde. Como fica nessas situações, a guarda do sábado? Como foi para você essa, essa experiência? Como você lidou com o sábado aí no fazendo essas pesquisas lá na Antártica? É bem interessante essa pergunta, Tiago, porque o sol se põe durante o verão em torno de meia-noite, 1 hora da manhã, tá? Então, fica difícil você se organizar para seguir de fato o pôr do sol. Eu lembro que uma vez eu li na revista Adventista que essas pessoas que moram mais próximo dos polos, eles determinavam um horário de pôr do sol para eles fazerem essa transição da chegada do sábado. Então, é o que normalmente eu faço. Eu escolho um horário específico e a partir dele eu sigo como a entrada do sábado. Ah, legal. É interessante a gente escutar isso, porque às vezes, até algumas pessoas perguntam, né? Ah, mas e como é que a pessoa vai guardar o sábado em tais horários, tais situações? E aí o Cosme já nos dá um exemplo vivo aí, né? É, Você define, né? E faz as próprias 24 horas. Então, como você está assim no GMT-3, define ali as 18 horas. E vai até o É, é porque imagina eu ter que esperar até 1 hora da manhã para fazer a cerimônia de passagem pro sábado, e essa hora eu já estou dormindo, né? Então fica de fato complicado isso. Então é melhor definir esse horário mais cedo e cumprir as 24 horas do sábado. ah, não, é muito interessante. E eu não sei se a gente já, conversou sobre isso, mas como começaram essas pesquisas, do Brasil na Antártica? Tá. Como funciona? Eh, ela Na verdade, existe um tratado da Antártica. Isso começou a partir de 1950 pelos Estados Unidos, no Ano Geofísico Internacional. Então, a partir dali, os cientistas norte-americanos, europeus, começaram a fazer pesquisas na Antártica e sentiram a necessidade de fazer esse tratado. Esse tratado foi em 1957, eles assinaram esse tratado. Em 59, 12 países participaram e assinaram, e entrou em 1961. O Brasil, ele foi signatário desse tratado em 1975, tá? E ele se tornou membro consultivo. Então o Brasil é membro consultivo, tá? Então o Brasil tem poder de decisão na sobre o território antártico, porque ele é membro consultivo, e ele entrou em 1983. E que foi a primeira expedição brasileira. Então foi um navio da Marinha e eles foram fazer reconhecimento da possível local de instalação da Estação Antártica, né? Então, no verão de 1983, em setembro, ele se tornou membro consultivo do Tratado da Antártica. Em 1984, já foi a instalação da Estação Antártica, guarnecida por apenas 32 dias durante o verão. Então, lá em 1984, não ficava um ano todo, tá? Só ficou apenas 32 dias. Em 1985, começou a ampliar os módulos
e aumentou a capacidade para 22 pessoas. Em 1986, foi que começou a ocupação permanente da Estação Antártica durante todo o ano. Então, foi o ano que eu nasci. Então, foi o ano que eles começaram os militares da Marinha do Brasil a ficarem todo ano. E de lá para cá, só foi ampliando e culminou em 2020 com essa inauguração dessas novas edificações da Estação Antártica. O tamanho dela é 4.500 metros quadrados, tá? Dividido em 6 setores. Tem um privativo social, serviços, operações, manutenção, laboratório e módulos isolados. Esses módulos isolados aqui que eu estou mencionando são módulos, são estruturas onde nós fazemos observações. Então, em alguns locais dessa baía onde fica a estação, nós temos equipamentos instalados para observar a atmosfera. É basicamente essa historinha, Tiago, é bem resumida, tá? Outro ponto que eu acho que é interessante deixar por nossos ouvintes é que o Brasil tem dois módulos de pesquisa, tá? Que esses módulos de pesquisa, eles não estão na Estação Antártica, eles estão dentro do continente antártico, que é o módulo de pesquisa Criosfera 1, que ele foi instalado em 2012, tá? Eles estão mais próximos do Polo Sul. E o Criosfera 2, que ele foi instalado em 2022, ele está mais próximo ainda do Polo Sul. Então, aonde a Estação Antártica está e o Polo Sul é localizado, tem uma distância de quase 3.000 quilômetros, tá? Então ainda é bem distante do Polo Sul Antártico. Eu tô vendo aqui, eu acho bem interessante aí para quem estiver acompanhando, escutando a gente no podcast, no YouTube, no Spotify, se estiver em casa, eu recomendo de você estar aberto aqui o Google Maps com a estação, porque fica bem claro isso que o Cosmo está falando, né? Porque fica numa ilhazinha, né? Numa baía, é uma baía já voltada para Ilha Rei Jorge, Ilha Rei Jorge. Baía do Almirantado, Ilha Rei Jorge. Ah, ela é meio que voltada, assim, a abertura da baía é voltada para baixo, né? Para o sul. Isso. E eu até vejo aqui, né, que tem algumas estações também de pesquisa. Tem a Machu Picchu aqui perto, não sei se deve ser Isso, peruana. tem a peruana, Tem tem uma a. polaca, né? Henry Isso, tem a Artolsk, acho que é Artok, polonesa, né? Artok é a polonesa, tem a chinesa, chama Muralha da China, eu acho, e tem uma da Coreia do Sul. Ah, essa daqui, Estação Antártica da Grande Muralha. Achei aqui também, bem É a da China. próximo. É, Fica numa baía aqui mais para esquerda. Isso, então existem várias estações, existem americanas, argentinas, chilenas. A americana, eu acho que os Estados Unidos têm 3 estações antárticas, uma no Polo Sul mesmo. Essa daí é a Scott Amundsen. Essa daí eu tenho vontade muito de conhecer, porque é Ah, tá. Polo Sul, né? Ah, essa daí é já no polo mesmo, né? Polo Não, é Sul. no polo mesmo, é no polo Entendi. geográfico. Os Estados Unidos fez uma estação no Polo Sul mesmo. Mas aí como chega? De helicóptero? De avião, né? Então o avião pousa no gelo. Então o avião não usa pneus, usam esquis. Então ele pousa utilizando esqui, vai deslizando. É, realmente, isso daí deve ser uma aventura ainda a mais. É, E isso. Eu acho que é interessante a gente também comentar, Tiago, como eu vou chegar lá. sim, isso daí Vamos lá. Eu tô indo agora em janeiro, né? Eu vou passar um mês na Antártica. E se Deus quiser, tudo correr bem. é, eu estarei indo aqui, saio daqui de Campina Grande, na Paraíba, pego um voo para o Rio de Janeiro. Lá eu vou esperar a Força Aérea Brasileira liberar a gente tem uma janela de voo, tá? Não
tudo que envolve Antártica, a gente não sabe o dia exatamente, porque tudo depende das condições meteorológicas, tudo. Então, desde sair do Brasil, isso tá vinculado com com meteorologia. Então, a gente vai ter uma janela de tempo para sair aqui do Rio de Janeiro e nós vamos para Pelotas, no Rio Grande do Sul. Lá em Pelotas, eu até esqueci de mencionar, mas agora lembrei. Nós vamos é, a eu não sei se é a Marinha, eu acho que é a Marinha. A Marinha administra como se fosse uma loja de roupas antárticas, tá? Assim, algo mais. Então lá eles têm todo as roupas necessárias de frio. Bota, não é qualquer bota, são botas de camadas duplas. São as calças. Você tem é como se fosse um cebola, né? Você usa a parte que vai estar colada no seu corpo, você chama a primeira pele, aí tem a segunda camada e a terceira camada. A segunda camada é a que esquenta, que você usa lã, usa fleece, e é ali que esquenta, e a camada externa, que é a camada externa que protege do vento. O vento é um fator muito importante para você se proteger, porque o vento diminui muito a sua temperatura corporal, tá? Então essas roupas externas, elas são a prova de vento, de chuva. Então a Marinha tem esse shopping gigantesco com diversas roupas, diversos tamanhos, e isso eles emprestam para você, tá? Eles vão emprestar para você tanto o casaco, a calça, a bota, aí você, luva, os óculos de você usar na neve chama goggles, aqueles grandões que você também utiliza. Então, o que você deve levar seu é a touca, a parte interna, essa primeira pele que chama, e a parte que esquenta. Mas essa parte exterior toda e meias, né? Você também tem que levar. Mas tudo isso, essa parte de logística de roupa é em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que tem essa loja, digamos que eles emprestam para vocês, para quem está indo para a Antártica essa roupa. Então, eu vou dar uma parada lá, vou pegar as minhas roupas antárticas e de lá nós seguimos para Punta Arenas, no Chile. Lá vai estar esperando um dos navios antárticos brasileiros, são dois. Tem o Ari Rongel e o Almirante Maximiliano. Então, são navios de pesquisas polares e lá você vai embarcar em um desses navios e você vai atravessar a passagem de Drake. Passagem de Drake é a ponta da América do Sul até a pontinha da Península Antártica. São 600 quilômetros, eu acho. Nesse trajeto de 600 a 1.000 quilômetros. Nesse trajeto aqui é onde tem as águas mais revoltosas do mundo. Então é bem perigoso atravessar essa região, mas graças à meteorologia, os modelos numéricos, a meteorologia atual, isso você consegue passar até com uma certa tranquilidade. Quando eu estou passando uma certa tranquilidade, são ondas de 3, 4 metros. Quando está revoltoso é 6, 8, 9 metros. Mas realmente quando você foi na primeira vez, o mar é revolto mesmo? Essa é a minha primeira vez que eu tô indo de navio. Ah, de Quando eu navio. fui, quando eu fui, eu atravessei o Drake por cima. Eu fui no avião da Força Aérea Brasileira, no C-130 Hércules. Mas aí eles mudaram agora para navio ou Uhum. só coincidência? Eles mudaram agora para navio. Eu não sei o porquê ainda, tá? Eu acho que é porque o KC-390 ele ainda não está certificado para pousar na base de Frei. Porque a base de Frei é uma pista de cascalho, cascalho, essas cheixos, né? Então, eu não sei se o KC-390 está certificado para pousar nesse tipo de pista ainda. Isso é especulação minha, por isso que ainda não, ou o Chile ainda não liberou isso para o Brasil pousar lá com esse novo avião, tá? Mas ultimamente, nos últimos anos, desde que terminou a pandemia, está sendo a travessia de navio. Entendi.
E E essa é, travessia dura em torno de 4 dias, tá? 4 dias? Quatro. Não, eu tô vendo aqui as distâncias, até fica a minha pergunta aí que depois, não sei se você tem a resposta, mas por que ser Punta Arenas? Pelo mapa aqui a gente vê que tem algumas cidades aqui para o lado da Argentina que na teoria seria mais fácil, né, apesar de que Hum, Punta Arenas aqui fica dentro de uma baía, né, parece que fica Então, é mais por isso se mesmo, por isso? é por isso que fica mais seguro, porque antigamente o comércio passava por aí antes do Panamá lá, né? Antes da construção do Panamá, para você atravessar, sair da costa leste da América e ir para a costa oeste, você tem que atravessar toda a América do Sul e passar pelo Drake. Não passava pelo Drake, existem uns canais ali no Chile que você passa por dentro ali e você consegue se livrar do Drake. Então, por isso que Punta Arenas era antigamente um ponto de muito bom para os navios atracarem e ter comércio e fazer parar um pouco para continuar suas rotas, né? Ah, Já entendi devido a aqui. essa Então ele já parte. já tem uma história nisso, né, Punta Arenas já é uma estação, né, um porto já, É, que Porto era muito famoso. utilizado para outras rotas. Isso. E, Cosme, eu gostaria de perguntar também mais algumas coisas, assim, sobre, esses desafios, né, eu vejo que Tá. realmente, eh, já é uma aventura, né, se preparar para ir até a Antártica, o ir, né, já, vi aqui que fala tem tem vários trechos aí de roupas, de pegar o avião, aí pega o navio. Sobre os desafios agora de pesquisas, como acontecem as pesquisas na Antártica? Porque a gente vê que vocês ficam na estação, né, acredito que lá quando vocês estão lá já é um ambiente aquecido, tudo, você vai usar essas roupas quando vocês já saem para fazer as pesquisas, né, vocês fazem pesquisas no campo lá andando, ou vocês conseguem já fazer tudo dentro da estação? Tem pesquisadores que conseguem fazer tudo dentro da estação, tá? Mas analisar dados, essas coisas dentro da estação, mas eles têm que coletar. E coletar pode ser no mar, pode ser na região ao redor. Então eles vão ter que sair, eles vão ter que se expor ao clima. Então, esse é um ponto. No meu caso, esses módulos isolados que eu falei anteriormente, nós temos equipamentos lá. No verão, o que nós vamos para quê? Dar manutenção nesses equipamentos para que eles possam funcionar durante o resto o resto do ano, tá? Até o próximo verão, a gente ir lá novamente e dar manutenção continuada nesses equipamentos. Então, esse é o nosso trabalho, é de manutenção. Os dados, eles são transferidos via internet para nós ao longo do ano. Então, esse é o tipo de pesquisa que nós fazemos. Mas outras pessoas vão coletar amostras de água dessas baías, vão verificar o solo, tem a questão da meteorologia, que vão analisar o ar. Então, tem tudo isso. Tem pessoas que vão coletar gelo, então, tem outras pessoas vão analisar a vida marinha, as aves, os pinguins, baleias. Então, tem diversas pesquisas ocorrendo no verão da Antártica. E lá, até você falou aí dos animais, vocês chegam a ver animais lá? Tem pinguins, você já teve essa experiência? Eu já tive experiência de pinguins, a gente não pode se aproximar, tá? Essa é uma regra, a gente tem que manter uma distância mínima de 10 metros de qualquer animal na Antártica. A legislação ambiental a legislação ambiental brasileira, ela é bem rigorosa com relação a isso. Por exemplo, nós temos umas antenas que nós emitimos um sinal para a atmosfera e quando eles retornam a gente consegue calcular o vento, tá? Chama-se de radar meteórico. O meteórico, quando ele entra na atmosfera, ele ioniza, né, a atmosfera. Então esse sinal de rádio, ele reflete nesse traço do meteoro e o vento que está naquela região, ele
modifica esse traço. Então, a partir desse radar, nós conseguimos medir o vento de 80 a 100 quilômetros de altitude, tá? Então, para darmos manutenções nessas antenas, o que nós devemos fazer? A recomendação: colocar uma lona embaixo para que qualquer peça dessa antena, pó, metal que caia, nós possamos recolher e descartar da maneira mais adequada, e isso colocar num saco plástico e retornar para o Brasil, tá? Então então a legislação ambiental ela é bem rigorosa com relação a isso. Com relação a animais, se um pinguim se aproximar da gente, beleza, a gente tá trabalhando, eu tava trabalhando nessas antenas, o pinguim tava passando a 1 metro aqui de distância do meu lado. Isso pode acontecer, mas focas, leão marinho, não é bom a gente se aproximar porque eles são agressivos e eles vão atacar você, né? Então dá pra ver baleia, dá pra ver foca, elefante marinho, pinguins. Pinguins é muito comum, tá? Diversos tipos de pinguim, não é único, tem várias espécies. Aves, tem bastante aves. Então com relação à vegetação, não existe plantas, tá? Árvores, nada. O que existe são líquens, são musgos, né? Então é a única coisa que existe. O terreno, ele é preto, é de rocha vulcânica mesmo. Então é uma paisagem bem diferente do que a gente está acostumado. E nessa pesquisa sua, como vai ser? Você vai com uma equipe de pesquisadores? Na pesquisa para a sua pesquisa, vai mais alguém ou você vai com outros pesquisadores que vão fazer outras coisas? E a outra coisa também que a pergunta é, você, quantas pessoas mais ou menos, ficam alojadas aí na estação Comandante Ferraz? O total de pesquisadores, que se eu não me engano, que podem ficar em torno de 40 a 60 no máximo, pesquisadores na Estação Antártica, tá? Isso incluindo o, o, o grupo base, né, que fica lá. Então, é em torno de uns 40 pesquisadores, aproximadamente, tá? Que ficam durante esses períodos. Aí fica revezando, né? É, eu vou com outro colega do INPE, ele, ele é engenheiro do INPE, então eu como pesquisador, ele como engenheiro, nós estamos querendo mapear para colocar fibra ótica e ligar esses módulos isolados, tá? E colocar internet. Talvez a Starlink em 2026. Então, para isso, a gente precisa mapear, medir, ver as distâncias e depois interligá-los com fibra ótica. Então, esse é um trabalho que esse engenheiro do INPE irá fazer e eu vou ajudá-lo. Na minha participação, eu vou dar manutenção nos equipamentos que estão lá. Então, eu tenho essa expertise, eu consigo dar manutenção nesses equipamentos e tanto em vários equipamentos que tem lá eu consigo dar essa manutenção. Então, quando a gente vai no navio, no avião, então vai vários pesquisadores de diversas instituições brasileiras e até internacionais para fazer pesquisa lá, tá? Mas no meu projeto de pesquisa agora só está indo 2 pessoas. E agora, nesse momento que nós estamos falando, tem 2 pesquisadores lá também. Então eles foram agora em novembro, vão retornar em dezembro. Eu estou indo em janeiro, vou retornar em fevereiro. Mais 2 pesquisadores vão em fevereiro e vão retornar em março. Então é assim que nós revezamos. Então cada um vai um período e cada um vai fazer uma atividade específica. Nossa, Cosme, foi muito bom conversar com você aí sobre essas pesquisas na Antártica. Não vou mentir que eu fiquei com vontade, né, de um dia ir para a Antártica. E está terminando aqui o nosso tempo. Eu gostaria de saber se você tem alguma coisa que você poderia deixar aí
para os nossos ouvintes aí, aquele adolescente que pensa em em fazer pesquisas, entrar na faculdade, ir para essa área, conhecer, trabalhar na parte da Antártida, sendo pela parte de apoio, né, que são militares, ou então pela parte aí de pesquisa. O que você pode aí deixar para eles aí como incentivo? Como eu com esse meu amigo que foi para a Antártida quando eu era adolescente, e eu me inspirei nele, então eu segui uma carreira que ele seguiu, cientificamente, e eu tive essa oportunidade de chegar na Antártica também. Então, você que está me ouvindo, independente da sua idade, se você quer ir para a Antártica, veja os caminhos. Eu escolhi esse caminho da pesquisa, é um caminho mais longo, mas tem outros caminhos para você chegar na Antártica também, tá? Como eu disse, tem essa questão militar e tem essa questão particular também. Esses cruzeiros e esses acampamentos, você tem condição também de conhecer essa Antártica de outra maneira. Eu conheço mais com relação à ciência, né? Então, a ciência, graças à ciência, eu conheci diversos lugares no mundo e experiências que poucas pessoas no mundo poderão vivenciar, né? Então, se você é adolescente, está ainda procurando uma área para pesquisar, eh, veja na internet se o que você pretende fazer te pode te proporcionar essas oportunidades que eu tive e outras pessoas também tiveram. Olha, Cosme, foi muito bom conversar com vocês de novo aí, né, terceira vez aí que Sim. nós temos a oportunidade aí de você estar aí aqui com a gente no podcast, né, Cevada com Plutônio. Eu gostaria já de desejar já diretamente para você uma boa viagem, que dê Muito tudo obrigado. certo aí, Deus abençoe bastante aí Hum. você nessa pesquisa, que dê certo aí essas trocas aí de fibra ótica, tudo. E eu já, eu não vou perder essa oportunidade, viu, Cosme? Mas quando a gente Ah, estiver nos episódios aí de janeiro, né? Nós já temos aí nossos ouvintes aí que estão na Angola, em outros países aí. Eu não vou perder a oportunidade de falar assim, você que nos escuta aí também da Antártica, e vai ser realmente um puxãozinho lá para você ir nos escutando lá enquanto você estiver na Antártica. Deus te abençoe bastante aí, e você que nos escuta aí, eh, sempre fica esse nosso incentivo aí de conhecer mais a Deus, não só estudando a Bíblia, mas aprendendo mais de ciência, estudando mais, indo para a faculdade, porque esses conhecimentos, eles vão fortalecer também você espiritualmente. A ciência não é algo contrário à Bíblia, mas um complemento muito bom para nós conhecermos o poder e o amor de Deus. Então eu termino aí o nosso podcast número 41, né, Brasil na Antártica, ciência e desafio, e já convido você aí para se inscrever no canal, apertar aí o sininho aí de alerta, curtir, compartilhar com seus amigos, e já me despeço aí. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, e até mais. Até o nosso próximo programa na próxima quinta-feira. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.